Só a síndrome de vira-lata pode explicar isso que está acontecendo no Brasil ultimamente. Isso que o bolsonarismo criou. Essa situação onde o absurdo é a regra. Essa realidade onde quanto mais estranha é a situação, mais alto a pessoa fala. Como fez o senador Flávio Bolsonaro na live que ele fez depois da operação do Ministério Público agora, dia 18 de dezembro, que foi na loja dele de chocolate, investigou Queiroz, parentes da ex-mulher do pai dele, enfim. O assunto do vídeo de hoje é a análise ponto a ponto da live que o Flávio Bolsonaro fez. Mas antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal e clica no sininho para ajudar. Se não quiser, não precisa. Então, após aquela operação do Ministério Público do Rio essa semana, que foi dia 18 de janeiro, o senador Flávio fez uma live dizendo que ia rebater ponto a ponto aquelas acusações, segundo ele, absurdas, esdrúxulas, que o Ministério Público está imputando a ele. Então, muito engraçado, já é a primeira coisa que ele fala no vídeo. Ele questiona o vazamento de informações sigilosas, dizendo que o juiz cometeu crime. Mas peraí, gente, quando era pra vazar, não tô falando do Lula não, da Dilma, que era presidente da República. O juiz, que hoje é ministro do governo do Bolsonaro, o Moro, vazava e todo mundo achava bonito. Ele mesmo confessou que vazava pra Globo, o Brasil virava o caos e nada acontecia. E o próprio Bolsonaro disse que o Moro é responsável pela eleição dele. Então é o seguinte, né? Valia pro Lula, não vale pra eles. É isso. Outro ponto. Aí ele vem falar da filha do juiz. Engraçado, ele reclama de ser atacado porque é filho do presidente e vem falar da filha do juiz, que apenas autorizou a operação. Ele diz: a filha do juiz, o juiz chama Itabaiana, trabalha com Witzel. Ouço falar que ela não aparece muito por lá. Você tá falando de fantasma, Bolsonarinho? 01. Vocês? Eu vou falar dos seus fantasmas daqui a pouco que apareceram nessa operação, né? Menos. Porra, menos. Terceiro ponto que ele fala. Que o Queiroz, o famoso, né? O cara que era o braço direito dele, do pai dele, PM aposentado, que movimentou 2 milhões de reais. E ele diz que o Queiroz movimentou esse dinheiro, ele tá justificando, num período de 12 anos. Com aquele salário dele de PM, pode movimentar 2 milhões de reais em 12 anos, será? Faz a conta aí. Mas o principal disso é que ele disse que eram de parentes dele esses recursos que ele arrecadava, que ele geria os recursos da família dele, do Queiroz. E aí o Flavinho disse: eu não tenho nada a ver com isso, a pessoa faz o que quiser da vida com o dinheiro que é dela. Mas eu até concordo com você, Flávio, que a pessoa faz o que quiser com o dinheiro que é dela. Principalmente repassar grande parte do salário pro cara que é o braço direito do chefe dele. Isso é muito fazer o que você quer com o seu dinheiro. Isso é muito comum no meio político, viu? Você trabalha e dá 2/3, 4/5, quase tudo ou tudo do seu salário para alguém que trabalha, que não é diretamente o político, mas é o braço direito. Então não é o político, é só o arrecadador. Isso quem tá falando é o Ministério Público. E o Flavinho tá rebatendo, né? E aí ele vem falar lá da franquia da Copenhague, do chocolate. Né? O Ministério Público acusa de ser uma lavanderia de dinheiro. Que essa loja é para lavar dinheiro de desvios políticos e estão acusando também de envolvimento com milícia, lá do Rio de Janeiro. Aí ele disse: a loja foi comprada com recursos meus e da minha esposa. E aí ele fala dele mesmo assim: o Flávio leva mais dividendos? Tá falando do sócio, porque ele tem um sócio lá. Mas é óbvio, alguém duvida que eu levo mais clientes para a loja do que ele? É o seguinte, eu vou explicar isso. Ele tem um sócio e eles têm, parece, a mesma porcentagem lá da loja. Só que o Flávio retira muito mais dinheiro. E ele falou assim, que apesar de serem sócios iguais, assim, na porcentagem, ele tira mais dinheiro porque ele leva mais clientes para a loja. Eu queria saber como é que é o controle disso, hein, Flávio Bolsonaro? Como que vocês sabem que o cliente entrou lá por causa de quem ele avisa? Ele preenche uma ficha falando: vim aqui porque admiro o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, que é irmão do Dudu Bolsonaro e do Carluxo Bolsonaro? É isso? Isso tem cara, você fala de quê? De lavagem de dinheiro. Um sócio que talvez até seja sócio mesmo, ou talvez nem seja, talvez seja fantasma, né? Talvez ele mesmo repasse dinheiro pro Flávio em outras ocasiões. Agora,
ter sido comprada essa loja com o seu dinheiro, Flávio, é o mínimo, né? Todo mundo compra alguma coisa supostamente com o seu dinheiro, a não ser que seja um político que desvia dinheiro, será? Não sei. Ou poderia ter sido comprada com o dinheiro do Diego, o PM, seu amigo, que nós vamos falar logo aqui embaixo. Mas antes de falar do Diego, ele diz assim: pô, eu passei 16 anos na LERJ, nunca teve nada, os problemas só vieram depois de 2018. É coincidência? Não, Flávio, eu vou te explicar por que não é coincidência. Porque vocês eram do baixo clero. Seu pai foi um deputado federal inútil, que durante quase 30 anos aprovou 1 ou 2 projetos. Vocês eram apagados, ninguém conhecia vocês fora do Rio. Só que aí, quando alguém candidata à presidência da república, ele fica no holofote. Se essa pessoa ganha, aí ele fica muito no holofote mesmo, e toda a família dele. Lembra do Lulinha? Nossa, vocês achavam ótimo atacar o Lulinha, e agora? Só que o Lulinha nunca teve envolvimento, nunca foi provado. Tentam até hoje, né? Mas nada. Já você, meu cara, você tá envolvido até o pescoço com desvio e com milícia, né? Vocês não apareciam, e não aparecia você, porque você era do baixo clero, você não tinha importância nenhuma. Agora você é filho do presidente, e por isso você é senador também. Por isso você era deputado estadual. Sempre que você foi filho de alguém importante. Por isso, essa é a meritocracia do Brasil. Outro argumento que ele diz é que os promotores acusam a loja de ser usada para lavar dinheiro por causa do tanto de dinheiro em espécie, tanto de dinheiro de papel que circula nela, né? Aí ele diz: a loja recebia muitos depósitos em dinheiro. É óbvio! Aí ele diz uma coisa muito engraçada. Ele chama, sabe-se lá quem são os promotores, se é o juiz, somos todos nós, de energúmenos. A pronúncia foi essa: energúmenos. Achou bonito o papai chamar o Paulo Freire de energúmenos? Ainda chamou errado. Porque não é energúmenos, é energúmenos. E eu duvido que seu pai saiba soletrar essa palavra. Ah, já googou, né? Tá certo. E aí diz assim, né? Quando tem uma acusação de que esse PM, amigo dele, que é empresário, dono de empresa de segurança, né? Teria pago uma prestação de R$16.500 pro Flávio. Isso é muito comum, né? Todo mundo tem um amigo que paga conta de 16 mil pra você. Todo dia tem um amigo meu que paga conta de 16 mil reais pra mim. Geralmente o Renato, o Dorival, o Daniel, são muito amigos meus, eles pagam. Todo dia eles tiram 16 mil reais do bolso, tá? Mas ele alega o seguinte, que esse pediu pra esse amigo pagar essa conta de 16 mil porque o banco tava fechado e ele não tinha aplicativo. Você também não tinha cartão, não, Flávio? O seu limite era pequeno? E o PM tem um limite maior que o seu? PM? Ah, não, o PM tinha 16 mil em dinheiro. Rapaz, esse povo anda com muito dinheiro, mas eles não têm medo de assalto, não. Eles são tudo PM, tudo anda armado, né? E aí ele ainda diz assim, sobre os parentes da ex-mulher do pai dele, que moram em Resende, que são acusados de serem fantasmas, porque recebiam como se fossem funcionários no Rio. Aí ele diz, o MP faz reportagem como se fosse prova, eles podem trabalhar em outras cidades. Tem duas coisas aqui. O Ministério Público pegou indícios em reportagens de jornais para investigação, coisa que no Brasil sempre é feito. Isso pode ser uma farsa, mas se a reportagem é verdade, quem tem que provar é o Ministério Público e o juiz tem que aceitar, né? Se saiu no jornal ou não, não interessa, Flávio. Aliás, reportagem, investigação baseada em jornal, todo dia contra a esquerda, né? E ele diz que todo político faz. Nossa, parabéns. Essa desculpa é boa. Agora eu te digo uma coisa, todo político faz, né? Deixar o funcionário em outro lugar. É isso que ele está respondendo aqui, que o MP acusou os funcionários de serem fantasmas. Ele falou, não, porque minha base eleitoral é em Resende, lá fica a Academia das Agulhas Negras, etc, blá. Ok, mas quando o político é investigado, ele tem que provar que o funcionário trabalha, Flávio. E é isso que você tem que fazer. Ele pode até morar em outro lugar, prova que ele trabalha agora, né? E aí ele diz assim, sobre o apartamento, os 2 apartamentos que ele comprou em Copacabana. Ele diz assim, só porque comprei apartamento com preço bom eu tô lavando dinheiro? Comprei de um grupo de americanos e paguei 30% a menos por ter comprado 2. Um apartamento em Copacabana, por menor que seja, não vai ser menos de 500 mil reais. Ou 1 milhão, né? Eu não entendo nada de mercado imobiliário, muito menos do Rio. Eu sei que 30% se você jogar em preço de apartamento é muito dinheiro. Levanta suspeita mesmo. E tudo isso junto que você falou aqui é muito indício. Tanto que você, Flávio, já entrou com habeas corpus no STF achando que vai ser preso, prevendo que vai ser preso, né? Tadinho. Tomara que você seja preso mesmo, babaca.